O Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu subir a taxa básica de juros no país. O aumento é de 0,5 ponto percentual, passando a taxa Selic de 10,75% para 11,25% ao ano. E alguns fatores têm influenciado esse cenário brasileiro, entre eles a incerteza sobre as contas públicas do país e um cenário internacional mais difícil, inclusive com a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Para analisar esse momento, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Professor, boa tarde, seja aqui sempre muito bem-vindo, né, ao Conexão Record News. Vamos entender um pouquinho, então, esse anúncio do Copom. O que a gente pode entender? Olá, Kelly, boa tarde a toda a nossa audiência. Você vê, né? Infelizmente, caminhamos aí para esse reajuste da taxa de juros, né? Nessa reunião do Copom, de 10,75, voltando para o patamar de 11,25%. Isso, como você já bem disse, nós temos aí dois problemas, tá? O primeiro problema é a inflação que ainda se mantém resistente e ela está ultrapassando o topo da meta, que o topo da meta é quanto? É 4,5%, esse é o primeiro ponto. Infelizmente, o Copom retomou aí essa subida de taxa de juros, que é ruim para a economia, para a nossa economia, tá? É ruim para as empresas, é ruim para o consumidor. Primeiro que a inflação continua resistente e também os investidores estão demandando um maior retorno para poder financiar o governo. O governo já está ali com as contas, né, bem apertadas, essa dívida interna nossa brasileira tem sido cada vez maior e aí você também tem a questão do impacto internacional de dólar, de flutuação da economia em geral, fez com que contribuísse para esse aumento, Kelly. Infelizmente, uma taxa dessa de juros é ruim para a população, principalmente para a camada mais pobre, e é ruim para a economia como um todo. Mas vamos ver hoje, com o direcionamento do Fernando Haddad, o que nós teremos aí de novidade no governo, tá? Vamos acompanhar. E o rombo da Previdência, hein? É outro ponto também muito complicado no momento que o governo tem que ali fazer uns ajustes de gastos, né? Exato. A Previdência, Kelly, nós também temos um problema, tá? O problema que o Brasil enfrenta e alguns países no mundo também enfrentam são dois. O primeiro no Brasil é o envelhecimento da população. A população está ficando mais velha no Brasil e isso vai demandando também mais valores a serem destinados com aposentadorias. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que impacta esse déficit da Previdência, que nem agora em setembro foram 26 bilhões, como você mencionou, e uma projeção para o ano de 240 bilhões. O principal indicador que tem contribuído para esse rombo na Previdência, Kelly, é a questão da falta de contribuição ao INSS por parte dos trabalhadores informais. Eu separei um número aqui para a nossa audiência poder ter uma ideia, de que hoje nós temos, em média, 37 milhões de trabalhadores de carteira assinadas e nós temos, em média, 38 milhões de trabalhadores informais, aqueles que não contribuem com a Previdência Social. Então, se a gente pegasse esses 38 milhões, se pelo menos uns 80% contribuísse com a Previdência, o rombo, tá, de 26 bilhões em setembro, ele já cairia mais ou menos para 15 bilhões. Então, já seria um grande ganho para o governo. Só que isso é um efeito do que está acontecendo na economia brasileira. Tem muitos trabalhadores que estão optando por não trabalhar em CLT, querem ter um pouco mais de flexibilidade no seu trabalho, não querem estar atrelado a essas regras, essa regra de batida de horário de ponto, regra de desconto de INSS, querem poder ter mais flexibilidade em fazer a sua renda. E isso impacta diretamente na Previdência, porque você tem menos gente contribuindo e mais gente recebendo esse tipo de benefício, Kelly. Com certeza. E quando a gente fala em economia, né, o mundo está todo interligado, principalmente quando existem questões em países muito fortes. Eleito presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump carrega uma agenda econômica conservadora e protecionista. Então, o que a gente pode esperar para o futuro da economia mundial e, principalmente, hein, professor, quais são os reflexos para a gente aqui no Brasil? Bom, muito bem. O Trump, ele tem uma agenda, né, mais protecionista. Por quê? Porque hoje, boa parte, tá,
da população, do cidadão americano, ele tem enfrentado um problema que ele não enfrentava isso há muitos anos, que é o primeiro, que é a inflação. O segundo problema que o cidadão americano enfrenta é a falta de empregos na indústria. Por quê? Porque nos governos anteriores, boa parte da indústria americana ela foi para a Ásia, tá? Então foi para a China, foi para a região asiática ali, que a gente chama dos tigres asiáticos, né? Então lá se produz veículos elétricos, se produz celulares, por exemplo, a fábrica do iPhone está lá na China. Então, assim, o que acontece? Isso surtiu um efeito ao longo desses anos negativo e a população tem reclamado muito disso, no entanto, que pressionou aí essa eleição e deu a vitória do Donald Trump. Só que essas medidas, elas podem impactar negativamente não só o Brasil, mas os países emergentes. Por quê? Porque com essa questão protecionista, tende-se a aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos. Com a taxa de juros lá maior, os investidores procuram guardar o seu dinheiro ou aplicar o seu dinheiro nos Estados Unidos. Então, eles tiram dos países e levam para lá. Brasil e países emergentes, tudo que for comprar de produtos para consumir internamente, né, produtos importados, acaba ficando mais caro. Nós tivemos aqui uma participação na semana passada dizendo que a expectativa era que o dólar aumentasse, né? Então, a gente vê que o dólar chegou a bater quase R$6 com essa questão do Donald Trump. Só que o problema hoje é que os países, nesse novo mundo, nessa nova geopolítica, nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, já não está sendo mais suficiente para todo mundo ter ganhos ao mesmo tempo. É onde cada país está tendo que começar a cuidar do seu quintal. Por isso que os Estados Unidos está começando a ficar um pouco mais protecionista, olhar para dentro, porque ele sabe que ele está perdendo emprego de qualidade para a população e inflação. A China está investindo dinheiro em outros países, porque internamente já não tem mais onde investir, tá? Porque senão a economia lá também sofre uma recessão. E nós aqui, países da América Latina, a gente tem que saber dançar essa música. Não é fácil. Muito das medidas do Donald Trump que ele está tentando fazer não são fáceis de serem implementadas. São até boas para outros países. Algumas são polêmicas, mas a gente vai ter que ver o desenrolar aí de como ele pretende pôr isso na prática, viu, Kelly? Professor, o senhor disse, a gente tem que saber dançar essa música, né? Eu ouvi alguns analistas de mercado dizendo o seguinte, não importa se a Câmara tivesse vencido, o Trump foi quem venceu, mas não importa. A gente precisa fazer a lição de casa aqui primeiro, que é o que o Donald Trump está prometendo em relação à economia, né? Pensar ali mais internamente nos Estados Unidos. Não é fácil, mas a gente precisa olhar para dentro também, em vez de só pensar os impactos que vêm de fora? Sim, muito bem colocado. O que é esse olhar para dentro que você bem menciona aqui, Kelly? É a questão de, primeiro, investimento na educação. Esse é o primeiro ponto. Para quê? Para que uma população com melhor formação educacional consiga oferecer uma mão de obra de melhor qualidade. Oferecer uma mão de obra de melhor qualidade, nós conseguiremos ter uma indústria realmente melhor, que paga salários melhores para as pessoas e as pessoas conseguem ter uma renda melhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é trazer investimentos para o país, tá? Abrir a nossa economia, assim como a China está fazendo lá. Ela investiu dentro e hoje ela está investindo fora. Ela investe aqui no Brasil, investe na Argentina, investe nos países da África. Por quê? Porque ela sabe que investindo vai trazer mais dinheiro para a própria China. Só que a gente precisa trazer essas indústrias para o Brasil. O segundo ponto, cuidar da saúde, da educação, né? Além da educação, cuidar da saúde do brasileiro, que é muito importante também. E nesses cortes de gastos, só tomar cuidado. Tem cortes que precisam ser feitos, mas tem cortes que precisam olhar com cuidado. O que tem que olhar com cuidado é os cortes que estão querendo fazer na educação. E a gente já está abaixo. Quando a gente calcula, o gasto por aluno já está abaixo da média da OCDE. Então, se a gente cortar isso, vai ser prejudicial para o país. Agora, tem cortes que eu sou a favor. Por exemplo, a revisão do abono salarial,
que é um 14º salário pago para a população que ganha até 2 salários mínimos. Isso eu acho que pode ser revisto e que aí tem consequências aí positivas para ajudar no caixa do governo, Kelly. Pois é, e a gente vai seguir analisando tudo isso. Professor, muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Obrigado a você, obrigado a toda a nossa audiência do Conexão Record News. Um abraço.